Olá, eu sou o pastor Alexandre Nascimento, autor do blog Contagem Regressiva. Caso você queira acessá-lo, o endereço é www.contagemregressiva.blogspot.com. O meu desejo sincero é que a paz de Cristo esteja sobre o coração de todos vocês. Bom, a maioria das pessoas que estão vendo esse vídeo devem saber que está havendo uma discussão entre eu e o Sr. Rubens. Eu gostaria de, desde já, declarar aquilo que eu deixei explicitamente na postagem do meu blog, que o meu intento não é, de forma alguma, denegrir a imagem de ninguém, mas lutar contra ideias. O nosso debate, obviamente, é pacífico. São questões de pontos de vistas diferentes teológicos. O que eu gostaria, desde o início, é que todos dessem uma olhada nesse trecho deste vídeo, e assim será daqui para frente. Eu vou passar um trecho do vídeo em que o Rubens, do Verdade Oculta 2, colocou a sua posição, e depois darei o meu ponto de vista. Acompanhe esse primeiro vídeo. E aqui do dízimo, então dizendo, ele foi recebido por Melquisedeque antes da lei. Aquilo que Melquisedeque recebeu foi dízimo, pastor. Ele matou, olha o exemplo que Abraão fez. Eu vou seguir o exemplo de Abraão. Abraão matou 5 reis. Era 5 contra 3, não é isso? Eu não quero falar errado, mas ele matou alguns reis, para mim não errar, que eu não lembro bem o texto. E tomou os despojos daqueles reis. E pegou 90% para ele. E 10% dos despojos de sangue, segundo está escrito no Novo Testamento, se eu não me engano em Hebreus. Ele pegou os despojos de sangue e entregou a Melquisedeque como propina para passar por aquelas terras dos Jebuseus, que eram povos inimigos. Tanto que Davi depois foi ali e matou os descendentes tudinho ali de Melquisedeque, ali, aquela turma toda do Jebuseu. Ele passou a fio de espada e tomou o local para ele, que era Salém, e virou Jerusalém, de onde ele montou o reinado. Bom, amados, após este trecho do vídeo que o Rubens expôs no YouTube, no seu canal Verdade Oculta 2, nós podemos ver claramente que o Rubens confundiu totalmente a história de Abraão e Melquisedeque com os estudos que ele ministra sobre Anon, sobre os Illuminatis, sobre os Bilderbergs, porque o quadro que ele pintou é um quadro de corrupção total, bem semelhante à política atual internacional. Nós vemos ali Abraão, um homem que não pode ser exemplo para nenhum de nós, vem com as mãos cheias de sangue após uma batalha contra alguns reis e encontra com um político, um monarca da época, chamado Melquisedeque, um homem corrupto, um homem que se pôs no caminho de Abraão. E ali, Abraão, diante daquela situação constrangedora, lhe propôs uma propina. Após Melquisedeque receber a propina, bastante semelhante às histórias da atualidade, da corrupção política, Melquisedeque lhe oferece pão e vinho, que talvez seria hoje um pedaço de pizza. Após esse tal de Melquisedeque corrupto receber a propina e o suborno de Abraão, ele ainda de lambuja abençoa Abraão. E Abraão sai pelo caminho, segue em rumo ao seu destino, que era Sodoma, com 90% de tudo em suas mãos. Ora, será que é isso realmente que o texto declara? Vamos ler o texto e depois eu volto com minhas considerações. E ao 14º ano veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele e feriram aos Refaíns em Asterote e Carnaim, e aos Uzins em Ram, e aos Emins em Savé, Kiriataim, e aos Oreus no seu monte Seir, até Euparã, que está junto ao deserto. Depois tornaram e vieram a En-Mispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos Amalequitas e também aos amorreus, que habitavam em Azazon Tamar. Então saiu o rei de Sodoma, e o rei de Gomorra, e o rei de Amidá, e o rei de Zeboim, e o rei de Belá, esta é Zoar, e ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Querdolaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, e An, Rafel,
rei de Sinar, e a Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e fugiram os reis de Sodoma e Gomorra e caíram ali, e os restantes fugiram para um monte. E tomaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e foram-se. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão, e os seus bens e foram-se. Então veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu. Ele habitava junto aos carvalhais de Mani, o amorreu, irmão de Escol e irmão de Aner. Eles eram confederados de Abrão. Ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, armou seus criados nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. E dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu, e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. E tornou a trazer todos os seus bens, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e os seus bens, e também as mulheres e o povo. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir a Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, até o vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salem, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o e disse: Bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abrão: Dá-me a mim as pessoas, e os bens toma para ti. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma: Levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, jurando que desde um fio até a correia de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu, para que não digas: eu enriqueci a Abrão, salvo tão somente o que os jovens comeram e a parte que toca aos homens que comigo foram, Aner, Escol e Manri, estes que tomem a sua parte. Gênesis 14, de 5 a 24. Glória a Deus, amados. Após a leitura do texto bíblico, fica muito mais claro as distorções e os sofismas do Rubens. Ele consegue transformar Abraão, que é o mocinho da história, em vilão. Consegue transtornar o ministério e o sacerdócio de Melquisedeque, que é o sacerdócio superior pelo qual abençoou Abraão e toda a sua descendência, da qual viria o Cristo, em um mero político corrupto. A história declara que 4 reis se mancomunaram e saíram pelos arredores da região onde eles moravam a matar, a destruir, a roubar as cidades que estavam diante deles. Nós vemos ali a passagem clara deles por Sodoma e Gomorra. Dentre as pessoas que eles levaram reféns, as escrituras dizem que Ló, o sobrinho de Abraão, foi levado. Uma pessoa conseguiu escapar do ataque do inimigo e contou para Abrão sobre o sequestro de seu sobrinho. Bom, obviamente, qualquer pessoa que vivia dentro do contexto da época, principalmente que não haviam leis prescritas, leis formalizadas da parte de Deus, só leis orais, obviamente as pessoas deveriam reagir de acordo com o instinto de sobrevivência. Abraão tinha o seu próprio clã. Cada uma das pessoas que moravam ali, as famílias nas regiões habitadas, eram formadas por clãs. Por isso, tantos reis a Bíblia mostra nesse texto. Nós vemos que, obviamente, esses 4 reis eram uma ameaça, não só para Sodoma e Gomorra, mas também para Salem, também para as regiões onde habitava Abraão e todos os demais. Obviamente, Abraão, ele se arma com mais de 300 homens do seu clã e vai para resgatar o seu sobrinho Ló. Ali, atacando o inimigo pela noite, Abraão consegue sair vitorioso. E tal vitória, obviamente, foi propagada pelos amigos, pelas pessoas que moravam naquelas regiões. E deve com certeza ter chegado até Salem. Assim nós vemos claramente que o rei de Salem, também sacerdote do Deus Altíssimo, vai ao encontro de Abraão levando pão e vinho. Certamente um meio de agrado a Abraão, uma forma de gratidão pelo livramento, pela forma com que Abraão agiu, livrando todos aqueles povos daquele lugar. Ora, Melquisedeque, como
sacerdote de Deus, certamente deve ter recebido alguma revelação específica de Deus, e ainda que não a tenha recebido, o ato heróico de Abraão era digno de ser reconhecido. No entanto, o Rubens, ele distorceu todas essas histórias. Ele profanou o ato de fé de Abraão. Quando Abraão dá os dízimos ao sacerdote Melquisedeque, Abraão reconheceu o sacerdócio. Certamente Melquisedeque tinha a fama de homem temente a Deus, de sacerdote do Deus Altíssimo. E Abraão viu, por necessidade de gratidão pelo livramento e pela vitória que Deus havia dado a ele, conceder ou entregar os dízimos na mão desse sacerdote. Ora, não foi propina. Isso é um sofisma, claro. Distorcer o evangelho, distorcer os textos bíblicos para que eles se adaptem de acordo com as suas visões. E essa visão do Rubens é algo totalmente maligno. É inaceitável nós trocarmos a palavra dízimo pela palavra suborno. Então, dentro desse quadro, nós vemos que Abraão, ele teve um ato de gratidão diante de Deus. Mais um sofisma declarado pelo Rubens, e que eu não posso deixar de lado, é a questão de que Abraão ficou com 90% dos despojos para ele. Ora, o texto está claro que Abraão levou os despojos e devolveu aos povos que foram roubados. Abraão não ficou nada com ele. Nada, nem sequer uma corda ou um cordão de amarrar os seus sapatos. Nenhum fio, ele disse, que ficaria, e ele levantaria as mãos ao Deus do céu, aquele que havia dado a vitória a ele. Melquisedeque, por sua vez, como sacerdote de Deus, ele abençoou Abraão em nome do Deus Altíssimo. E essa bênção, ela é histórica, e ela deve ser lembrada não como um momento, mais um sofisma do Rubens, de desaprovação divina, como se Melquisedeque fosse um político, um monarca corrupto da época. Muito pelo contrário. A bênção de Melquisedeque está relatada em Hebreus 7, depois da vitória de Abraão. Então, é bom que nós prestemos mais atenção nas Escrituras, venhamos a examiná-las e não nos deixemos levar por todo o vento de doutrina. Bom, esse é o meu primeiro ponto de vista, e espero que Deus nos dê a graça de eu poder voltar aqui com outros vídeos, expondo ponto a ponto sofismas claros que são pregados pelo Rubens. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.